Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Engenheiro Turbinado. Aqui a gente traz recursos para impulsionar a sua carreira, ou seja, para você alcançar os seus objetivos como profissional da engenharia. Eu sou Johnson Rigueira. Eu sou Tatiana Ribeiro. E o tema de hoje é: o engenheiro não precisa saber escrever. Você viu que a entonação assim tá meio duvidosa, é interrogação, né? É afirmação, é exclamação. Tá meio duvidosa essa afirmação. Afinal, você escolheu fazer engenharia por quê? A grande maioria escolhe fazer engenharia porque eu gosto de matemática. Não é? Não é? E matemática aplicada. Uhum. Não, e além do mais, né? Você já gosta disso e você vai fazer um teste vocacional que acaba te reafirmando isso. Lá ele coloca para você escolher, né? Escolha entre essas. Né? Você fez teste vocacional? Porque não, eu fiz. Não. Eu fiz. Te coloca lá. Qual dessas matérias você prefere? Matemática ou português? Português ou geografia? História ou física? E você vai marcando, sabe? É difícil, tem hora que fica difícil, né? A escolha tem hora que ela vai fácil, né? Então a grande maioria, qualquer coisa que tinha ali de matemática, física, estava sempre marcada, independente do outro que vinha depois, né? E aí, né, a tendência é que assim, beleza, você gosta de matemática e física, você gosta de exatas, então a sua área é uma tendência, uma engenharia, né, uma matemática aplicada. Então não só tem o seu gosto pessoal, como além disso tem um padrão de sociedade que te coloca confrontando um contra o outro, né, de forma que você entende que ou você gosta de matemática ou você gosta de português. Gente, a gente está falando no geral, tá? No geral. Mas, então você reafirma essa posição. Realmente, eu gosto de matemática, e se eu gosto de matemática, eu não gosto de português. E engenharia é uma área exata, aplicada, e que eu não preciso saber escrever. Não, no máximo aquele para poder conseguir passar no vestibular, né? Que normalmente as notas de quem está fazendo engenharia não são grandes coisas, então é basicamente ficar ali fora do corte e tá bom demais. E eu não vou precisar nunca mais de português, de escrever. Aí depois que entra na engenharia, eu falo assim: ufa, agora eu não preciso mesmo, acabou, posso esquecer aqueles negócios todos que a gente aprendia lá no colégio, que era horrível. Todo aquele questionamento, né? Pra que eu vou precisar disso aqui e tal. Exatamente. E aí, a gente precisa comentar uma coisa que é muito importante e que fez muita diferença, né, na carreira dos dois e que está relacionado com isso, evidentemente. É claro que a primeira coisa que vem à mente é a gente falar: poxa, não preciso saber escrever. Mas espera aí, né? Escrever você já sabe porque você aprendeu lá atrás, né? Então, sabe escrever. A questão é como se expressar. Isso é fundamental dentro da engenharia. O que faz toda a diferença é a forma como você se expressa, a forma como você escreve. Colocar 3 palavras ali não é escrever, mas não é se expressar, não é se comunicar, não é? Pois é. E aí a gente queria colocar algumas situações para ir mostrando para você isso, para ir provando para você isso, para você mudar o seu mindset, né, com relação a isso, porque a gente vai falar mais na frente nesse conteúdo, a gente está diante de uma grande oportunidade para a engenharia. E se você chegar até o final nesse conteúdo, você vai saber qual que vai ser. Porque não é bem assim que engenheiro não precisa saber escrever. E é melhor que você não negue que engenheiro, né? Porque se você continuar negando que engenheiro precisa saber escrever, vai acabar sendo pior para você. E a gente vai conversar aqui com umas situações que eu acredito que você vai se sentir aí representado, identificado em alguma delas, pelo menos, né? Com certeza. A primeira delas que a gente queria colocar aqui é enunciado de prova. Toda prova, não interessa qual a matéria, sempre vai ter um colega que vai levantar a mão e falar assim: professor, não entendi o enunciado.
E normalmente vai estar escrito na prova: a interpretação das questões faz parte da avaliação. E se não está escrito, o professor falou isso antes de começar a prova, né? Ele fala: não vou conversar com ninguém, não posso responder nada, não sei o quê. A interpretação faz parte do entendimento da prova e tal. Pois é. Então, mas pensa bem, se tem essa situação e se ela é real, né? Vamos colocar que é real mesmo. Você não entendeu o enunciado da prova, ou uma pessoa não entendeu. O engenheiro está errado. Qual engenheiro? Qual engenheiro é a pergunta? Pode ser o professor que não soube se expressar corretamente na hora de escrever o enunciado, ou o aluno que está ali e não soube ler o que estava escrito. E literalmente interpretar. Interpretar o que estava ali. É a questão. De qualquer forma, é uma falha do engenheiro. Que, como a gente falou, né, agora aqui no comecinho, um engenheiro normalmente não gosta efetivamente de escrever, entra para a faculdade sem querer escrever, né, e não tem o hábito de escrever. Agora, diante dessa situação, é claro, e a gente está colocando aqui, pode ser realmente, né, uma questão do professor não ter se expressado bem, pode ser. Né? Quantos anos que esse cara está dando aula? 30 anos? Opa, eu desconfio que ele tem mais vantagem aí, né? Ah, não, começou esse semestre. Pô, então de repente pode ser realmente. Agora, uma questão que é importante a gente entender, né, do ponto de vista de aluno, e lembrando sempre, nós também fomos alunos e somos alunos continuamente. Uma questão que é importante entender que o professor, ele passa a questão para um determinado nível mínimo. Né? Ele espera que você conheça um mínimo sobre o assunto, sobre a matéria. Então, essa questão de que não, o que é de português aqui eu não tenho que entender nada e o professor que me explique tintim por tintim, também não é bem assim, né? E por que eu estou falando isso? Porque normalmente uma questão ela é uma simulação de algo na vida real, tá? De algum problema que o engenheiro vai passar, né? Ali a gente está falando já de matérias aplicadas. Sim. Né? Então, de uma situação, está simulando ali para você uma situação que você vai se deparar na realidade. E na realidade, quando você chega para atender um cliente, para atender um problema, para desenvolver alguma coisa junto com o cliente, cara, não tem nada escrito, uma questão escrita para você. Você tem que interpretar mais além do que o que está escrito, né? Simplesmente o que você está enxergando. E na maioria das vezes é mais complicado o entender isso, porque quando o professor redatou a prova, né, elaborou a prova, ele ficou um tempo pensando no que ele ia escrever para que os alunos que ele já conhece conseguissem entender aquilo. Agora, quando é um cliente vindo te passar qualquer coisa, seja ela falada ou seja ela por e-mail, uma solicitação por e-mail, te retratando um problema, ele não ficou pensando qual é a melhor forma que eu vou escrever para poder didática para poder passar para a pessoa do outro lado, não. Voltando à mesma coisa, a maior parte dos engenheiros não sabe escrever, não sabe se expressar, né? Então, os e-mails que a gente recebe normalmente não são didáticos. Quem está do outro lado redatando aquele e-mail não está pensando na melhor forma de comunicar. Normalmente não tem essa habilidade. Ou não a melhor forma de comunicar aquela informação específica, né? E a gente tem que se colocar na realidade do mercado que em várias situações você vai se deparar com isso. Você é a pessoa que está buscando conquistar o cliente. Você vai ficar questionando ali, cara, você não me esclareceu muito bem para eu te passar o orçamento aqui e tal. Você que tem que realmente ir buscando essa interpretação, né? Isso aí é a vida real, né? Então essa foi a primeira. Provavelmente a primeira que você se deparou, né? Depois que você já teve que fazer a redação do vestibular, claro. Mas aí depois você não ia precisar mais de escrever, né? Porque você já era estudante de engenharia. Depois a gente tem as matérias que não são técnicas.
É o direito, a sociologia, a filosofia, coisas desse tipo. Redação técnica, que normalmente a gente não aproveita, que do lado de lá, né, o professor normalmente é uma pessoa que sabe escrever muito melhor que a grande maioria dos engenheiros. E como é uma matéria que não é técnica, a gente normalmente não dá muito bola para ela e não aproveita tudo que poderia aproveitar. Não aproveita o conhecimento do professor. Porque o ponto de vista dessa pessoa, né, desse professor desse tipo de matéria, é completamente diferente do ponto de vista do engenheiro. E é extremamente válido para a gente entender que existe esse ponto de vista do outro lado, né? E saber que de repente, exatamente esse ponto de vista totalmente fora da caixa da nossa engenharia pode ser o que vai fazer grande diferença para a gente ali na frente. Porque na hora que você estiver lá na frente trabalhando, e a gente vai falar um pouquinho mais ainda, você não está trabalhando só para engenheiros. Né? Não é uma conversa interna, né? Bom, passando dessa parte, dessas matérias que não tem nada a ver com a engenharia, entre aspas, obviamente, a gente vai para os trabalhos escritos, os trabalhos técnicos escritos, né? Sempre que tem. algum professor pede para poder fazer uma pesquisa, para poder fazer uma apresentação. E aí, normalmente, você vai lá, né, dá aquele jeito, escreve mais ou menos. A parte técnica lá na hora que tem que mostrar os cálculos, mostrar a comprovação de resultados nos gráficos, tá ok. Mas normalmente o professor que está ali analisando aquele trabalho, como ele entende a linguagem, ele também é engenheiro, ele acaba passando um pouco por cima, não todos, tá, gente? Mas acaba passando um pouco por cima da parte escrita efetivamente, né? Se chegou um mínimo que ele conseguiu entender o que você queria dizer, tá tudo ok. E a gente nem tá falando aqui de questão de erro de português, não. Acho que tá meio cortado, chega uma parte. Então a gente não tá falando muito de questão de erro de português, não é isso, né? É toda uma formatação, é toda uma lógica de apresentação documental, né? Que naquele momento ali vale uma nota, mas que futuramente isso que você está começando a criar durante essa época da faculdade vai se refletir em você lá no mercado de trabalho. E pode valer uma nota. E o que acontece normalmente nessas apresentações? Trabalhos de grupo, né? Pessoas vão se dedicando por afinidades a determinadas coisas ou por facilidades, né? Um pega mais e faz a pesquisa, tem mais tempo de fazer pesquisa, o outro faz a leitura e redata alguma coisa, e o outro que não foi na reunião de grupo, cara, sobrou, vai fazer a apresentação. Um prepara o PowerPoint, o outro vai lá e vai fazer a apresentação. Que nem foi ele que preparou. Que é outra grande barreira que nós engenheiros temos, a gente já comentou isso. Mas esse fica para um próximo podcast, que esse nós vamos falar hoje de escrever. E aí acaba acontecendo isso que a Tatiana falou, né? O professor analisa e interpreta o que o aluno queria dizer dentro da matéria específica, né? Dentro do relacionado à engenharia, e acaba criando aí uma conversa interna, né? De linguajar fechado, né? Todo mundo tem isso, engenheiro conta piadinha de engenheiro, médico conta piadinha de médico, e um não entende as piadas do outro, é mais ou menos isso. Só que tem essa questão, depois você vai para o mercado, né? E no mercado, na vida real, não adianta você ter esse linguajar interno, você tem que saber qual é o linguajar com que você precisa interagir com sua equipe, com a sua direção, a direção da empresa onde você trabalha, com os seus potenciais clientes, com uma série de áreas, né, que não entendem essa linguagem sua. Nem todos são técnicos, né? nem todos são da área de engenharia, né? Só reforçando exatamente o que o Johnson falou. Se você vai apresentar um relatório, um laudo, por exemplo, para um condomínio, você tem que escrever tecnicamente suficiente, rebuscado o suficiente tecnicamente, para que outro engenheiro que vai pegar aquele trabalho entenda, mas você tem que colocar também
suficientemente claro, suficientemente não técnico para que a pessoa que está do outro lado, que não é engenheiro, entenda. Tem uma questão que a gente sempre fala, né? A gente toca nesse assunto várias vezes. Busque uma obsessão ou tenha uma obsessão compulsiva, né, pela clareza. Não tem problema ser redundante em vários momentos, porque você não sabe quem que vai fazer aquela leitura ali. Exato. Em algum momento, quando que vai ser interpretado, por quantas pessoas. E a gente queria colocar uma situação assim bem ampla, tá? Que a gente considera bem ampla. Um condomínio. Se você vai fazer algum trabalho no condomínio onde você tem que redatar algum documento, e os condomínios hoje têm 300, 400, 500 apartamentos, cada um dos moradores tem o direito àquele documento, né, de ler aquele documento e vai ter o entendimento dele. E cada pessoa que vai ler aquilo ali tem uma base de formação. Um vai ser médico, outro vai ser engenheiro, vai entender mais fácil, o outro vai ser contador, o outro vai ser advogado. Então, olha só como, né, pode ser ampla, né, esse público que vai ler o seu documento. Ah, mas eu quis dizer isso. Ok, se você quis dizer isso, ótimo, está lá nas conclusões. Mas você precisa conduzir a pessoa para que ela tenha o seu entendimento. Esse é o grande pulo do gato. Então, vamos voltar lá na faculdade, que a gente deu um pulo que a gente já adiantou a dica, né? Pouco de dica lá para frente, então a gente voltou lá para a faculdade. A gente teve lá os trabalhos, né? Os trabalhos escritos das matérias, uma pesquisa ou outra, mas aí chega o grande trabalho para todo mundo terminar e completar e ter ali o seu diploma, o TCC. Esse aí é o desespero de muita gente, né? O cara começa a sofrer lá no 5º período, né? Que lá na frente ele vai ter um TCC. Quando passou até o 5º período, o cara só na gandaia, só na festa, não sei o que, a hora que vai para as matérias aplicadas, que ele começa a cair a ficha, cara, eu vou ter que fazer um TCC. O cara já começa a sofrer, né? Já começa, né? E normalmente, né, as faculdades colocam os professores que são melhores em texto, na parte de redação, para ter uma disciplina, que é a disciplina só de orientação de TCC, mas não orientação técnica, sabe, do tema específico, mas da redação, da dissertação. Eu não lembro o nome, eu já fui professora nessa matéria, eu não me lembro o nome da disciplina em si, mas coloca o professor ali exatamente para poder olhar o texto, como que é a redação, citar a lógica ali, né, os parágrafos, os tópicos que tem que ter, as seções, a forma como se escreve, né? E beleza, muitas vezes o aluno faz o que o professor ali dessa orientação está falando para poder fazer, mas ele não consegue enxergar o impacto que esse TCC vai ter lá no mercado. E muitas vezes ele faz e muda esse texto só porque o professor ali falou para ele ter a nota dele naquela disciplina, ter uma boa nota naquela disciplina. Mas muitas vezes ele contesta, inclusive, com ele e fala assim, mas o professor que está fazendo a orientação da parte técnica falou que está ok. Sim, esse professor normalmente falou que está ok, pelo que o Johnson tinha falado há pouco tempo. É uma linguagem interna, engenheiro. Ele entendeu, e como a parte técnica está ótima, né? Ele falou assim, a parte técnica está ótima. Então, isso aí, quem vai estar assistindo o TCC do outro lado e vai estar julgando a banca também é um engenheiro que está entendido. Tá preparado, E aí muitas vezes o aluno não aproveita que, de novo, apesar de normalmente ser um engenheiro que está te orientando, te ajudando nessa redação do TCC, né, nessa parte escrita mesmo, ele geralmente é alguém que já tem mais experiência, já tem mais experiência exatamente nessa parte de escrever, né? Ele já é mais faixa preta em redação, né? E a pessoa, às vezes o aluno, ele fica reticente de fazer essas modificações, né? Poxa, você já tem a orientação técnica, te deram ok na orientação técnica, né? Você está confiante com relação a isso. Aí vem o professor que vai te conduzir na parte escrita e fala que você tem que mudar isso.
ser mais claro nisso, estender mais o texto, e a gente tem uma dificuldade, né, às vezes, de aumentar o número de linhas, né, de ser criativo nesse sentido, e às vezes o aluno acha até ruim, ele reclama, né, não quero fazer isso. É claro, crescer dói, evoluir dói, não é fácil, né? Para todo mundo é assim, mas pode ter certeza, se você for lá e fizer isso, isso vai ter uma consequência muito positiva ali na frente, né? Se você realmente absorver e entender o porquê disso, não é simplesmente, vou mudar isso aqui e tal, mas entenda o porquê, né? Quando você entende o porquê, a coisa dá um resultado muito melhor. Eu já recebi por exemplo, né? Estava escrito o fator AC, também conhecido como fator água-cimento. Eu falei assim, não, tá errado. Não, é sim. Não é que ele também é conhecido como fator água-cimento, é que a barra C é o fator água-cimento. E faz toda a diferença, porque eu também conhecido como, você falou assim, é um apelido? Né? É outra coisa? Não, ele é aquilo, é a explicação daquele termo, né? E como é que é a história do é ou não? Porque o resultado do ensaio pode ser positivo ou negativo. O resultado do ensaio pode ser positivo. Se ele não for positivo, porque ele é negativo. A não ser que você tenha um resultado que pode ser, né, positivo, negativo ou inconclusivo. Tem muitas questões, né, para poder serem comentadas aí. Então, a questão principal com relação ao TCC é essa, né, de realmente fazer o TCC, desenvolver o TCC com um espírito de aprendizado, né, inclusive nessa parte didática, de escrita, né, documental, né, de clareza, de apresentação. Eu lembro quando eu estava na faculdade, olha só, relatório de física. Eu comecei a tirar altas notas em relatório de física e eu não entendia por quê. Porque eu tinha dúvidas, né, de fazer... Na parte física, né? Na parte física em si. E o professor veio me justificar. Eu fui perguntar para ele, eu queria saber o que é, por que minhas notas estavam sendo boas ali, sendo que tinha falhas, né? E ele me explicou, é porque você tem clareza na apresentação do relatório. Você tem erros, mas quando eu leio o seu relatório, você me conduz para encontrar e entender exatamente o que você quis dizer. Então, olha só como é que é importante isso, né? O escrever, né? Bom, aí depois vem essa de novo, né? Agora é tipo o vestibular. Depois que fez a redação do vestibular, passei, não vou precisar nunca mais de saber português. Se engana, porque depois tem toda essa história que a gente falou até escrever o TCC, e aí, ufa, agora vai. Nunca mais eu preciso de escrever na vida. Não vou ter que fazer uma redação, nunca mais. Você não vai ter que mandar e-mail, não? Para o seu cliente, para o seu fornecedor. Aqueles e-mails assim que vão em cadeia, né? Quando o cara trabalha numa empresa grande, né, numa multinacional, alguma coisa assim, o cliente dá pau em alguma coisa, aí manda pro comercial, o comercial manda pro gerente, manda para não sei quem, aí vai a cadeia até chegar no diretor e depois vai voltando o e-mail até chegar em você que... e aí, a coisa está clara, não está clara? Então, esses e-mails, né, independente de qual tipo de e-mail, a importância que o e-mail tem, se ele está claro ou se não está claro. Quanto problema você pode evitar colocando as palavras certas da forma certa em um e-mail? Inclusive em casos judiciais, né, que às vezes dá o problema geral, e um e-mail que esteja registrado e muito bem redatado é uma ótima prova. A gente tem um exemplo disso, né? A gente tem um exemplo disso. Um e-mail da Tati um e-mail que resolveu o problema. E não é que resolveu depois, assim, vou escrever um e-mail aqui para resolver. Não, é que quando judicialmente foram buscar as informações, as comunicações feitas, né, pegaram um e-mail que estava redatado muito corretamente, né, que o juiz pegou e falou assim, olha,
realmente, aqui tá tudo muito claro. A gente era testemunha num caso. Nós éramos testemunha num caso. Bom, e não só, né? Tem essa importância aí do e-mail redatado. Agora, tem um nicho que é muito pouco explorado na engenharia, né? E que vai ter um crescimento muito grande nesses próximos anos. Relatórios, laudos, pareceres, né? Porque as pessoas não sabem escrever. As pessoas que fazem relatórios, laudos, pareceres, hoje elas podem ser faixa preta técnicos, mas são poucos aqueles que redatam bem. Ele pode saber muito bem o técnico do que tem que estar ali naquele relatório, mas a forma de apresentar pode dar um problema enorme para ele. E o que a gente quer dizer quando a Tati fala aí o faixa preta, né? A gente estava buscando uma relação. O que é um faixa preta, né? É um cara que começou faixa branca, né? Vamos falar de artes marciais, né? Ele vai aprendendo movimentos, cada faixa que ele vai mudando, ele vai aprendendo novos movimentos e vai refinando os movimentos que ele já tem aprendido, até se tornar faixa preta. E o cara que é faixa preta, ele não só sabe todos os movimentos, ele sabe os pequenos detalhes e as pequenas variações desses movimentos. A gente também começou a fazer uma relação meio assim com dança, né? Não sei se você já fez aula de dança, mas quando você vai fazer aula de dança, cara, o movimento é o mesmo que uma pessoa que está aprendendo hoje de uma pessoa que dança há 10 anos. Mas olha a fluidez desenvoltura, e a desenvoltura que a mesma pessoa faz o mesmo movimento, que outras duas pessoas fazem o mesmo movimento. Então isso na engenharia é a mesma coisa. Você pode ser faixa preta técnico, mas se você não tem esse polido, essas outras artes, vamos dizer assim, o contorno dessa arte principal, você não vai ficar agarrado. Ou por outro lado, né, olha só a oportunidade, você que está começando agora, se desde já você vai polindo isso, você vai se destacar em comparação com faixa preta, pode ter certeza disso, né, em comparação com faixa preta técnico, porque esse cara está no mercado há muito tempo e eu sei que tem muita gente que fica chorando essa questão. Pô, estou indo para o mercado agora, como é que eu vou conquistar mercado? Tanta gente desempregada nessa área, tanta opção para as empresas contratarem, por que vão me contratar? Por que o cliente vai me contratar? Você tem essa oportunidade, né, de polir esse lado que a maioria dos engenheiros não costuma polir, e aí você sim vai se destacar, ainda que o outro cara tenha mais anos de estrada. Porque tecnicamente ele é faixa preta e você ainda não. Você precisa realmente levar aí alguns anos para poder chegar na parte técnica, tudo bem. Ninguém nega isso, né? Mas não é só disso que o engenheiro vive. E isso faz muita diferença e isso inclusive faz com que você possa ser muito melhor remunerado. Exatamente. A gente já, né, fez trabalhos que a gente pegou. Trabalho anterior era como uma segunda opinião, um trabalho anterior de faixas pretas tecnicamente, né, mais faixa preta do que a gente, né, grau acima do nosso nessa parte, só que a qualidade de redação deles, a qualidade do documento escrito deles fazia com que ficasse perdida a informação, não conseguisse passar para o cliente a segurança da informação técnica que ele estava colocando ali, por mais faixa preta técnico que eles fossem. E quando a gente era contratado, a gente apresentava um relatório, um laudo, efetivamente faixa preta, né? Quantas vezes a gente recebeu o comentário de volta de que, poxa, aí agora sim, isso é um trabalho, né? Isso é uma referência, né? Eu, inclusive, uma vez recebi um comentário, né, de uma pessoa que trabalha num órgão público, que a gente fez um relatório, fez um laudo, na verdade, e essa pessoa me respondeu, me falou assim: Johnson, eu queria te pagar mais.
Porque o que você está me entregando aqui é muito mais do que a gente tinha combinado. E não é do ponto de vista técnico, não. É do ponto de vista da clareza. Exatamente. Né? Porque a conclusão é independente se a conclusão final é a mesma, se a conclusão final é diferente. É importante que a pessoa que está lendo saiba qual que é a conclusão final. Uhum. Porque até isso, né? Eu já peguei um trabalho de um faixa preta técnico que na hora que eu li eu falava assim, tá faltando página. Uhum. Aonde está a informação que eu preciso? Tá faltando página nesse documento, não é possível. Imprimiram fora de ordem, porque não tinha clareza do documento. É aquela questão, né, do destino e o caminho. Quando a pessoa compra uma passagem aérea, ela está comprando o destino. Ela quer estar lá. Por que ela opta por uma companhia aérea ou outra, né, entre preço e todas essas coisas? O que a companhia aérea quer fazer para conquistar o cliente não é só dar o destino, é que o caminho dela seja agradável. Se o caminho é mais adequado, é mais agradável para aquela pessoa, ela vai comprar a passagem, ainda que seja um pouquinho mais cara. E eu estou diante de uma pessoa que fez isso. Não é verdade? Sim. Ficou boa a relação, não é? Ficou. É isso, é o destino e o caminho. Quando você entrega um relatório, um laudo bem executado, o destino, que é o documento final, é o cliente espera. Você ganha ele, você conquista e você consegue novos clientes com um valor muito mais alto do seu relatório, né, do seu laudo, é porque o seu caminho, o caminho que você deu para o seu cliente, ela é mais agradável. Ela é mais né? agradável. E é claro, né, gente, a gente não está falando aqui para você que é recém-formado, pegar e fazer laudo de estabilidade estrutural de um edifício que está prestes a desabar. Uhum. Não é isso. Mas você que está começando, com todo o conhecimento que você já tem aí da formação, da faculdade, um relatório. E o que é um relatório? Um relatório é aquele que você relata o que está sendo visto. Uhum. Né? Existe uma fissura tal. Você não está analisando que tipo que é aquela fissura, de onde que ela vem, o que pode ter sido a causa, como que tem que tratar. Você não está analisando isso. Você está relatando que existe uma fissura inclinada no pilar tal. Ótimo, isso é um relatório. Comece fazendo relatórios, bons relatórios. Enquanto você vai ganhando experiência na parte técnica, para você ir avançando de relatório, parecer, laudo e etc. É importante a gente deixar claro aqui, né? Um relatório é uma coisa, um laudo é outra coisa. A gente não vai entrar no tema nesse conteúdo de hoje, mas são dois documentos bem diferentes, né? Então não tome um como o outro. Depois a gente faz um outro conteúdo só sobre essa diferença, né? Que também é importante aqui. E é isso, mas enxergue isso agora. Mesmo que você ainda não tenha se formado como engenheiro, enxergue isso agora. Vá aproveitando, né? Já comece a treinar nos trabalhos não técnicos, nos trabalhos técnicos, aproveita nos trabalhos não técnicos aí do professor que é de outra área completamente diferente, pode te dar uma visão. Nos trabalhos técnicos, no seu TCC, né? Aproveite bastante e enxergue agora, porque se você não enxerga agora, daqui a 5 anos você lá no mercado e vendo que, olha, o que a Tati e o Johnson falaram ali, realmente tem muita gente que está precisando muito de fazer relatório e laudo e eu agora tenho que aprender. Você vai querer ter aprendido agora, porque aí daqui a 5 anos você não começa a fazer só relatório, você já vai ter mais de 5 anos, você já vai ter 5 anos de relatório, você já vai poder começar uma nova fase, novos trabalhos que tecnicamente são mais complexos, né? É isso aí. Realmente, esteja atento e pode escrever, porque esse nicho e essa habilidade vai ser um grande diferencial e algo que vai te proporcionar ganhos muito altos. E é isso aí. Vamos encerrar então esse conteúdo agora. Esse foi mais um podcast Engenheiro Turbinado. Eu sou Johnson Ribeira. Eu sou Tatiana Ribeiro. Até a próxima. Até mais.